Afundados na seção mais profunda de uma caverna subaquática estreita e gelada, a 443 pés abaixo da superfície. Esses 5 mergulhadores se encontraram no pior cenário possível e imaginável, e apenas 3 voltaram à superfície. Uma câmera montada em um dos mergulhadores registrou seu mergulho angustiante. No dia 6 de fevereiro de 2014, em Hana, na Noruega, um grupo de 5 homens finlandeses, Kai Kenkanen, Patrick Grönqvist, Jari Huotarinen, Vesa Rantanen e Jari Uzimaki, tinham planejado um mergulho em uma caverna perigosamente profunda. A caverna em questão era a Plura Grota, que está conectada à caverna seca Steinuglefloget. No outono passado, Kai e Patrick haviam descoberto a conexão entre as duas. Eles, juntamente com outro mergulhador, também foram os primeiros a mergulhar de uma entrada para a outra, completando um chamado Traverse. Essa experiência os deixou confiantes o suficiente para fazer a travessia novamente, mas seu objetivo desta vez era começar pela outra entrada. O sistema de cavernas atinge profundidades impressionantes, com algumas seções com mais de 130 metros de profundidade abaixo da superfície. É uma das cavernas submersas mais longas da Europa do Norte, com passagens que se estendem por vários quilômetros. Ela apresenta desafios significativos devido à baixa visibilidade, passagens estreitas e túneis labirínticos. Os 5 homens estavam viajando na van de Jari Huotarinen, que rebocava um trailer cheio de equipamentos. Um motoneve, scooters subaquáticas, algumas dezenas de cilindros de mergulho e outras ferramentas menores. No decorrer da viagem de 15 horas por Finlândia, Suécia e Noruega, revisaram repetidamente seu plano, cobrindo cada detalhe minuciosamente para garantir sua segurança. Durante o mergulho, o grupo se dividiria em 2 equipes, mergulhando com uma diferença de 2 horas. Essa abordagem ajudaria a minimizar a perturbação dos sedimentos e a manter a clareza da água. Todo o mergulho levaria 5 horas se tudo corresse conforme o planejado. Ao chegarem a uma fazenda perto da caverna, descansaram durante a noite, antes do mergulho no dia seguinte. Mergulhar a profundidades superiores a 40 metros é considerado mergulho técnico e requer treinamento especial. Esses homens eram mergulhadores responsáveis, cada um era mergulhador técnico experiente e mergulhador de cavernas completo com certificado CCR. No entanto, apesar dos preparativos minuciosos, experiência e treinamento, seu desafiador mergulho logo se tornaria um pesadelo. Quando acordaram, a temperatura estava abaixo de 0, a menos 3 graus Celsius. Ainda assim, prosseguiram com seu plano. Chegar à entrada da caverna significava mergulhar sob o lago congelado, e para alcançá-la, tiveram que cortar o gelo espesso. Enquanto Kai, Vesa e Uzimaki saíam para levar o equipamento à caverna Steinuglefloget, Patrick usou uma motosserra para cortar um buraco triangular no gelo. Huotarinen puxou um trenó cheio de equipamentos para a superfície congelada. Os preparativos estavam indo bem apesar das temperaturas geladas e do início tardio. Em pouco tempo, Patrick havia atravessado a camada de gelo. A água estava cristalina. Enquanto colocavam o equipamento e verificavam-o minuciosamente, Patrick perguntou a Huotarinen se deveriam esperar o retorno do outro grupo. Huotarinen fez um gesto silencioso com a mão, sinalizando que era hora de mergulhar. Patrick concordou e mergulharam no lago pouco depois do meio-dia. Os outros 3 mergulhadores retornaram enquanto os 2 iniciavam seu mergulho. Satisfeitos com a clareza do lago, Kai, Vesa e Uzimaki estavam de bom humor e preparados enquanto aguardavam sua vez. Patrick e Huotarinen ligaram suas scooters subaquáticas para impulsioná-los até a caverna. Embora parte de seu equipamento parecesse desatualizado, era essencial para o mergulho. Com a pressão crescente e as temperaturas congelantes, precisavam conservar energia, o que tornava as scooters sua tábua de salvação. Os mergulhadores usaram um sistema de respiração de circuito fechado, ou rebreathers em resumo.
Esses sistemas são opostos ao sistema aberto tradicional, permitindo tempos de mergulho significativamente mais longos. Os rebreathers não descarregam os gases exalados na água, ajudando também a prevenir a perturbação dos sedimentos. Em vez disso, o sistema remove o dióxido de carbono do ar exalado antes de remisturá-lo com a mistura de oxigênio, nitrogênio e hélio do mergulhador. Na comunidade de mergulho, essa mistura é chamada de trimix. Usar trimix dá aos mergulhadores mais liberdade para ajustá-lo, com base na profundidade do mergulho e outras preferências. Embora fosse claro que os mergulhadores tinham o equipamento necessário, ainda precisavam estar atentos no ambiente ao redor. À medida que continuavam a descer, o risco aumentava exponencialmente nessas profundidades. Eles carregavam um terceiro sistema de rebreather e cilindros de gás de circuito aberto como parte de sua estratégia de reserva de gás para lidar com uma possível falha de equipamento. Havia também o risco de hipercapnia, ou excesso de dióxido de carbono na corrente sanguínea. A hipercapnia ocorre quando os mergulhadores respiram muito rapidamente ou entram em pânico. A tecnologia de rebreathing é uma faca de 2 gumes que aumenta naturalmente os riscos do mergulho. Um rebreather com defeito pode causar envenenamento por dióxido de carbono, resultando em confusão, náuseas, fadiga e, por fim, desmaio. Considerando todos os fatores, os 5 mergulhadores não podiam se dar ao luxo de serem imprudentes. Com o dia passando rapidamente, Patrick e Rotarinen desceram inicialmente inclinando-se suavemente até uma profundidade de 34 metros. Depois, o caminho deles subiu brevemente para uma câmara de ar de 250 metros de comprimento, parcialmente cheia de água. Esta seção da caverna também era adequada para mergulhadores novatos. Após a câmara, a dupla continuou, ainda usando suas scooters, à medida que descia abruptamente para 60 metros, depois 100 e finalmente 130. À medida que Patrick e Rotarinen chegavam à parte mais profunda da caverna, desligaram suas scooters subaquáticas para que pudessem apreciar a beleza da caverna. Patrick havia concordado com Rotarinen em realizar a troca para o rebreather de reserva nas profundidades. Ele praticou com seu sistema de reserva por vários minutos. Até agora, o mergulho estava indo conforme o planejado, mas a adrenalina em seus sistemas estava aumentando. Era hora de começar a subida. Embora já tivessem enfrentado as seções mais perigosas da caverna, ainda não estavam livres do perigo. Patrick subiu cautelosamente primeiro. À frente, uma seção particularmente estreita fazia uma curva de 90 graus. No entanto, enquanto Patrick continuava sua subida, não conseguia ver a lanterna de Rotarinen. Não era estranho, considerando a seção estreita da ascensão. Então, ele esperou. De repente, viu a luz de seu parceiro balançando para cima e para baixo, um sinal aterrorizante de angústia. O coração de Patrick disparou enquanto ele forçava a visão, procurando qualquer sinal de Rotarinen. Desesperadamente, o mergulhador voltou enquanto Jari gritava para Patrick vir. Rotarinen pediu ao companheiro para remover um dos cilindros grandes de reserva, pois parecia bloquear seu caminho. Patrick desengatou o cilindro e então reposicionou sua scooter para liberar o caminho. Ele vasculhou a área, sem entender por que Rotarinen estava preso. Finalmente notou a corda da sua scooter presa entre 2 pedras. Tirar foi simples, mas Patrick ainda não entendia por que Rotarinen estava tão frenético. Embora tenha sido libertado da pedra, Jari continuou em pânico, gritando para Grönqvist lhe dar o gás de resgate. Patrick tentou acalmá-lo, mas Rotarinen não estava mais alternando entre seus sistemas respiratórios. Na verdade, não havia nada em sua boca. Grönqvist colocou um regulador na boca do amigo e apertou o botão de purga. Em vez disso, Jari inalou a água da caverna, selando seu destino. Patrick sabia que seu amigo estava morto e o caminho atrás deles estava bloqueado, mas outros problemas surgiram. Ele olhou para o computador de mergulho para calcular a profundidade e a duração do mergulho, para informar o número e a duração das paradas de descompressão para sua subida.
O computador indicou que ele precisava ficar na água a 2 graus por aproximadamente 7 horas antes de subir para a superfície com segurança. Entretanto, apenas um momento antes, o visor havia mostrado 120 minutos. Sabia que permanecer naquela profundidade e pressão estendia o mergulho. Cada minuto que passava naquela profundidade equivalia a mais 10 minutos de descompressão. Então, havia passado aproximadamente 25 minutos na passagem. Não podia mais nadar de volta para informar os outros sobre a situação, e estava preocupado com o que aconteceria com eles uma vez que percebessem que seu caminho estava bloqueado. Seu gás de emergência estava preso com o corpo de seu amigo, e também havia dado um pouco de seu oxigênio precioso para ele. Patrick não teve outra escolha a não ser deixar Ruotarinen para trás. Começou então sua ascensão calculando suas mínimas chances de sobrevivência. Ao mesmo tempo, Kai, Vesa e Uzumaki estavam começando seu mergulho. Um por um, desceram abaixo do gelo e se dirigiram para a caverna Stein-Nuglefloget. Era pouco depois das 14 horas. Apesar de estar super preparado, Vesa queria levar cilindros adicionais por precaução. Kai lhe disse que ele não conseguiria passar com os cilindros extras. Então levou um dos cilindros extras para ajudar Vesa. O segundo grupo se moveu com a mesma rapidez através do sistema de cavernas. Levou menos de 1 hora para chegarem à seção mais profunda. Logo, a previsão de Kai se confirmou. Vesa teve que remover seus cilindros para passar por uma parte estreita. Pouco depois, uma de suas nadadeiras ficou presa na linha guia. Um simples atraso de 5 minutos nessa profundidade se traduziria em aproximadamente 1 hora adicional de tempo de descompressão durante a ascensão, o que frustrou Vesa. Percebendo que a ascensão logo começaria, se aproximou da curva de 90 graus. Um som agudo de bip cortou as profundezas, e ele sabia que só poderia significar uma coisa. Era o sinal de socorro de um aparelho respiratório com falha. Tentou não olhar para Ruotarinen flutuando sem vida no túnel, mas ele estava bloqueando o único caminho à frente. Forçando-se a permanecer calmo, removeu mais equipamentos para passar pelo corredor estreito. A luz de Uzumaki cortava as profundezas atrás de Vesa. Através de suas próprias emoções impulsionadas pela adrenalina, ele disse a Jari que Ruotarinen estava morto. Quando Kai chegou à passagem estreita, a situação se descontrolou. Kai não sabia o que estava acontecendo, apenas que Jari demonstrava sinais de um mergulhador angustiado. Kai tentou acalmar seu amigo. Uzumaki alternava entre seu gás de emergência e o sistema de regulador fechado em uma histeria induzida pelo pânico. Kai, ainda controlando suas próprias emoções, percebeu que Jari se mataria se não se acalmasse. Acabar com a agitação de seu amigo era inútil, e em poucos momentos, Uzumaki morreu. Endurecendo sua mente, Kai teve que nadar mais longe para ver à frente, encontrando Vesa lutando para contornar Ruotarinen e passar pelo corredor. Vesa estava respirando pesadamente enquanto tentava se espremer. Como se uma decisão difícil não fosse o suficiente, Kai foi forçado a considerar as chances de sobrevivência de Vesa e as suas próprias. Com o tempo contra ele, decidiu que Vesa era improvável de conseguir. Então, com 2 de seus amigos mortos e outro a caminho, Kai forçou-se a voltar. Ele tinha 2 rebreathers, mas apenas um pouco de oxigênio restante, já que o gás de emergência era adequado apenas para descida, não para subida. Suas paradas iniciais de descompressão precisavam começar a cerca de 100 metros. Sem reservas de oxigênio, sabia que não duraria o suficiente para descomprimir corretamente. Reconhecendo os riscos, ignorou seu computador de mergulho e pulou várias paradas. Ele chegou à câmara de ar, respirando a mistura retida, e planejou seu próximo movimento. Da câmara de ar, se dirigiria para a entrada da caverna. Na outra extremidade, Patrick estava fazendo suas paradas de descompressão, avançando lentamente para a caverna seca. Preso com pensamentos de desespero e culpa, se arrastava pelo túnel ascendente, parando para se apoiar nas paredes enquanto esperava pelas paradas necessárias. Embora a uma distância considerável, Vesa havia chegado mantendo seu próprio cronograma de paradas de descompressão.
Do outro lado da caverna, Kai sentia-se responsável pelo grupo. Já havia pulado algumas paradas de descompressão. As águas congelantes eram implacáveis, mas ele se mantinha aquecido nadando continuamente. Pouco depois, seu scooter subaquático deu pane, diminuindo significativamente seu progresso. Estimou que poderia chegar à entrada a partir da câmara de ar em 15 minutos, mas com seu scooter fora de funcionamento, levou 45. Ele não era o único subindo muito rapidamente. Ambos os seus companheiros sobreviventes também estavam fazendo isso, e sabiam que era apenas uma questão de tempo antes que as dores, o formigamento e a dormência da doença de descompressão aparecessem. Eles percorreram 400 metros submersos a mais de 100 metros de profundidade. Exaustos com oxigênio em esgotamento e filtros de rebreather, nenhum deles conseguiu gerenciar as paradas de descompressão exigidas por mais tempo. Então, Patrick viu algo que pensou nunca ver. A lanterna de cabeça de Vesa filtrava através da água abaixo dele. Sentindo um pouco de sua força retornando, Patrick fez as paradas restantes exigidas. Ele emergiu algum tempo depois das 21 horas, cerca de 90 minutos antes de ser seguro. Sentado na caverna seca, esperou por Vesa. A 3 metros, os braços de Vesa começaram a doer. Uma vez na caverna seca com Grönqvist, seu joelho direito começou a latejar de dor. Por volta da 1h30 da madrugada, Kai emergiu da entrada da caverna para o lago em completa escuridão, esperando ver o buraco que haviam cortado, mas ele tinha sumido. Direcionou sua luz para a camada de gelo acima dele e começou a procurar o buraco. Embora soubesse sua localização, não conseguia encontrá-lo. Kai eventualmente localizou o buraco escondido sob uma camada de gelo com aproximadamente 1 centímetro de espessura. Após romper, cuidadosamente colocou seu equipamento na superfície congelada e saiu da água. Não havia sinal de mais ninguém. Naquele momento, pensou que era o único que havia sobrevivido. Ainda atordoado por seu mergulho de quase 12 horas, ele foi para a van. Guardando seu equipamento gasto, ligou o motor e descansou. Patrick e Vesa haviam retornado à fazenda para trocar de roupa e chamar as autoridades para seus amigos. Ainda não havia sinal de Kai, e eles temiam que ele tivesse encontrado o mesmo destino horrível. Então, depois das 2 da madrugada, notaram a luz acesa na van. Indo em direção a ela, ficaram felizes em encontrar Kai com vida. A notícia da morte de 2 cidadãos finlandeses se espalhou rapidamente naquela sexta-feira, atraindo significativa atenção. Enquanto os 3 mergulhadores estavam recebendo tratamento em um hospital, a polícia os interrogou. As autoridades locais enfrentaram o desafio de recuperar os corpos das vítimas da caverna. Eles convocaram 3 mergulhadores britânicos experientes para realizar a operação. No entanto, tiveram problemas para recuperar Ruotarinen e Uusimäki. Acreditando que era perigoso demais, os oficiais optaram por deixá-los na caverna. Proibiram o mergulho e fecharam a área. Ainda assim, os 3 mergulhadores prometeram recuperar seus amigos. Na primavera, os mergulhadores finalmente cumpriram essa promessa. Devido à ansiedade, Kai não pôde participar, e Vesa também não mergulhou, mas decidiu ser gerente de superfície da operação de resgate. Isso deixou Patrick assumindo sua causa nobre. Com muito de seus amigos e ainda mais preparação, foram buscar os 2 mergulhadores perdidos. No final das contas, Grönqvist e Sami Pakarinen trouxeram seus amigos de volta. Eles poderiam finalmente dar-lhes a honra que suas memórias mereciam. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada e deixe seu comentário sobre o que achou do vídeo. Não esqueça de nos apoiar com seu like, um gesto simples de sua parte, mas que faz uma grande diferença para nós. E se gosta de conteúdos como esse, faça sua inscrição no canal, pois toda semana temos novidades. Obrigado por hoje é só, e até o próximo vídeo.